Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados amigos e amigas de todo o Brasil, galera tricolor, alô, toda a torcida tricolor, né? De volta aqui, depois de algum tempinho ausente aí das telinhas, de volta aí para algumas informações, né? Do meu, do seu, do nosso tricolor das Laranjeiras, o nosso Fluminense, né? Mas antes das informações, aquele lembretezinho antigo. Se inscreve no canal, dá aquela força pro teu amigo aí, teu amigo começando os trabalhos agora, dá aquela forcinha, deixa o teu joinha, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí, né? Com seu amigo, com sua amiga, com seu primo, prima, né? Colegas de trabalho, né? Compartilha esse vídeo aí para mais pessoas alcançarem o nosso trabalho e vai que um dá um like, o outro se inscreve, o outro dá outro like, o outro visualiza e o nosso trabalho aos pouquinhos vai crescendo igual aquele ditado: de grão em grão a galinha enche o papo. Né? E aí você vai ajudando um amigo aqui, Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, a conseguir um inscritozinho aqui hoje, outro amanhã, um likezinho agora, outro depois. Mas, pô, dá essa forcinha aí, deixa o teu comentário. Quero ouvir a tua opinião sobre tudo o que aconteceu, está acontecendo, o que pode vir a acontecer, né? Nesse início de 2026, nesse início de temporada que provavelmente vai ser uma temporada muito corrida, né? Principalmente no primeiro semestre, antes da disputa da Copa do Mundo, provavelmente de 40 a 50 jogos, né? O nosso tricolor vai fazer nesse primeiro semestre, vai ser uma temporada muito corrida, curta, né? Porque encurtaram as férias, o time que vai entrar hoje, o time alternativo, voltou no dia 2, outro time voltou no dia 8, deve provavelmente estrear na quarta rodada, no clássico contra o Flamengo, né? Vamos lá. Deixa o teu compartilhamento, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, deixa o teu like. Tá beleza? Tamo junto? Vamos lá. Meus amigos, nesse início de temporada aí, né? Uma temporada meio conturbada, né? Assim, saída do nosso grande zagueirão, Thiago Silva, e aí a reposição foi o grande James, que fez uma temporada ok pelo Mirassol, mas uma temporada ok pelo Mirassol. O Mirassol não é o Fluminense. Vestir a camisa do Mirassol não é vestir a camisa do Fluminense. A camisa do Fluminense é uma camisa pesada, é uma torcida que cobra muito dos seus jogadores. E o James só atuou em times menores. Esse vai ser um grande desafio para ele e para o Fluminense, principalmente sabendo que não deve chegar outro zagueiro, né? Que a prioridade, a saída do Thiago Silva era a vinda do Nino, mas o Zenit não está querendo liberar, falou que ia liberar no final do ano, o Fluminense entrou em contato, nada, e falou agora que provavelmente possa vir a conversar no meio do ano. E aí o Fluminense encerrou as tratativas a outro zagueiro, porque a escolha do Fluminense, a reposição do Thiago Silva é o Nino. E aí o James, como foi o único zagueiro contratado no momento, vem para fazer aquela substituição do Thiago Silva. Querendo ou não, é colocar os dois na balança, só que, né, não tem como.
colocar o Thiago Silva com o James na balança. Não tem como, não tem jeito. Mas é o que temos para agora. É o que temos para hoje, né? É o que temos, provavelmente, a não ser que apareça uma, como sempre falam, né? Agora o então colaborador do Fluminense, né? Uma opção de mercado. Mas, como o Angione já falou, zagueiro encerrado, só provavelmente o Nino no meio do ano. A outra contratação me agradou muito, né? Guilherme Arana para a lateral esquerda. É claro que o René não fez uma temporada ruim, temporada ok, mas longe de ser um lateral esquerdo à altura de vestir a camisa 6 do Fluminense, né? O Guilherme Arana veio contratado num valor até relativamente bom, e eu gostei muito dessa contratação. Ano passado, no ano de 2025, não foi uma temporada muito boa para o Guilherme Arana, mas é um jogador que, na sua plenitude física, é um jogador nível seleção brasileira. No entanto, foi convocado algumas vezes para a seleção. E se ele retomar o futebol que ele vinha jogando, 23, 24, com certeza ele vai acrescentar e muito a nossa lateral esquerda e principalmente o nosso setor ofensivo, né? Gostei muito da contratação. Além do mais, é isso. Ficamos naquela de Savarino, a novela que se estendeu desde, né, do início. Desde o mês passado ficou naquela de Hulk, Savarino, e vem e não vem, e vem e não vem, e vem e não vem. O jogador está na Venezuela, e aí não tinha como voltar. Mas, poxa, o jogador não tem internet para saber das notícias, não poderia. Se o Botafogo e o Fluminense já teriam se acertado, o jogador não poderia falar, ok, eu vou, ok, eu não quero ir, e ponto, e bota um ponto final nisso, e chegou ao Rio e não deu a mínima para o que o Fluminense queria, para o que o Botafogo queria, e passou-se dias se arrastando, e depois ele falar que não quer. E o nosso então colaborador, arrastando as duas negociações, parece que está implorando para que eles venham jogar no Fluminense. Assim, essa decisão que não agradou a maior parte da torcida, não agradou creio que a quase ninguém. Ficar atrás de dois jogadores, um não dava resposta, não queria dar resposta, não sei o porquê, uma coisa tão simples, não quero ir, eu vou, ponto, acabou a discussão, ou vem ou não vem, acabou. E o Botafogo queria o Wallace Davi, a jovem promessa da base, o Fluminense acertou tudo, entre Botafogo e Fluminense tudo certo, e o jogador naquele imbróglio. E aí, não quis, é claro, eu acho que, né, ele não tem empresários, o que discute é ele, é o advogado que ele tem, e junto com a sua esposa, que toma muitas decisões, eles, em conjunto com a sua esposa, não quiseram sair do Botafogo. Beleza, mas desse a resposta antes, ponto, acabou. Com relação ao Hulk, Atlético Mineiro quer se desfazer do jogador porque tem um salário alto, um custo alto. O jogador, ao mesmo tempo, parecia que queria vir para o Fluminense, mas ao mesmo tempo, amigos, nem Clube Atlético Mineiro, nem Hulk, jogador, queriam assumir a culpa. Atlético Mineiro, vai. Hulk, eu vou, eu quero ir. Ponto, acabou. Os dois não entravam em consenso.
E aí ficar aguardando aquela novela da Globo com capítulos e mais capítulos intermináveis. Opa, amanhã vai ter um capítulo final. Aí amanhã outro capítulo. Depois da manhã tem outro capítulo. Teu capítulo vai acabar a novela depois da manhã. E outro capítulo. O nosso colaborador manchou a imagem do clube atrás de dois jogadores excepcionais a nível seleção brasileira? Não. Dois jogadores bons, um com 39 para 40 anos, ainda tem muito que proporcionar ainda, mas não tem que ficar desse jeito, se arrastando aos pés dos jogadores. Quer, não quer, vamos atrás de outro. Tá difícil o centroavante hoje, a janela tá complicada de achar um centroavante à altura, tá? Mas não tem que ficar se arrastando aos pés de jogadores. E aí, ainda bem que, aparentemente, no momento, negociações encerradas, mas, né, dizem que ainda não terminou, que podem ter reviravolta nisso aí. Hulk fala que o clube não valorizou. E aí o Atlético Mineiro impôs 3 cláusulas ao Fluminense, e aí uma delas o Fluminense não concordou, que era a porcentagem em jovens promessas da base, que não tem nada a ver. O que tem a ver a contratação de um jogador com a promessa da base do Fluminense? Que ligação tem isso aí? Que percentual de ligação tem isso aí? Nenhum, né, meus amigos? Então fez bem o Fluminense não aceitar e encerra as tratativas. Mas, né, como falam aí, ainda não terminou. Talvez essa novela possa ser que ainda esteja um final, e não teve ainda. Mas eu quero tentar, no momento, esquecer esses dois jogadores. Não quer vir? Beleza, não vem, ponto. Fica aí onde vocês estão e vamos ficar aqui no Fluminense. Fluminense, né, estreia hoje no Campeonato Carioca com um time alternativo, né? Agora, no momento, 18h40, às 19h, o Fluminense enfrenta o Madureira, né? Pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2026, no estádio da Portuguesa Luso Brasileiro, às 19h, com um time alternativo, já que esse time se reapresentou no dia 2 agora de janeiro, e o elenco principal se reapresentou, acho que no dia 8. Né? E provavelmente esse elenco principal só deve fazer a sua estreia na 4ª rodada no clássico contra o Flamengo. E, né, para esse jogo desta noite, né, o Fluminense relacionou os seguintes nomes: goleiros Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga e Daniel. Zagueiros Davi Schuit, Loyola, Igor Rabelo e James. Igor Rabelo, né, que não teve oportunidade no ano passado, contratado com o status de ser o jogador contratado para jogar o Campeonato Brasileiro, não era nem relacionado, a não ser quando o Thiago Silva ou o Freixo tomava cartão ou poupavam o Thiago, ele era relacionado, mas jogar nada. E o James, a contratação para a zaga, né? Vamos ver como essa zaga se comporta hoje. Laterais, Guilherme Arana pediu para jogar. Guilherme Arana e James pediram para vir para essa pré-temporada junto com esse primeiro grupo que se reapresentou no dia 2. Porque eles queriam jogar, eles queriam estar prontos, né, para quando a temporada realmente começar de Campeonato Brasileiro, Libertadores, eles já estão bem preparados.
Guilherme Arana, lateral, Léo Jans, né, outro lateral da base, Júlio Fideli, esse queremos muito ver esse garoto em campo, porque esse garoto tem muito o que mostrar nessa lateral direita, e Miguel Sampaio. Meio-campistas, Otávio, outro que retornou junto com esse elenco, né, no dia 2, o Wallace Davi, que não foi negociado com o Botafogo, ainda bem, queremos muito ver esse garoto também. Davi Melo, o filho do Felipe Melo, Luiz Fernando, Agner, Naran Lucas e, claro, outro que queremos muito ver em campo e tomara, torço muito por ele, Lescano. Torço muito por esse garoto, espero que ele consiga fazer partidas maravilhosas nesse início de Carioca. Atacantes, Riquelme Felipe, John Kennedy, Matheus Reis, Wesley Natan, Santi Moreno e Lelê. Esses são os atacantes relacionados para a partida de hoje. E vamos lá para a provável escalação desse time de hoje, né? Que enfrenta o Madureira, que já vem, claro, esses times pequenos aí, já vem treinando há bastante tempo. E o Fluminense, é claro, iniciou a sua pré-temporada no dia 2 de janeiro. Provável escalação: Vitor Eudes, Júlio Fidelis na lateral, James e Igor Rabelo na zaga, né? Dois zagueiros, assim, aparentemente bem experientes, né? E Guilherme Arana pediu para jogar e quero ver muito esse cara dar certo no Fluminense e chegar a vestir a amarelinha novamente. Otávio, o Wallace Davi e Lescano. Frente com Riquelme Felipe, provavelmente jogando pela direita, Santi Moreno pela esquerda e John Kennedy no comando de ataque. Essa é a provável escalação para esse jogo de hoje. Pode haver mudança? Pode haver mudança, pode entrar outro garoto no lugar do Otávio, às vezes o Otávio pode não estar bem fisicamente, pode ser que ele entre com o Lelê no lugar do John Kennedy, pode ser, mas essa é a provável escalação para o jogo de hoje. O que você achou dos relacionados, da escalação? O que você achou da não concretização das negociações, né, de Hulk e Savarino? Savarino seria uma boa, o Hulk seria uma boa, não seria, seria um custo muito alto. O que você achou de todas essas notícias que o seu amigo trouxe aí, né, nesta tarde de quarta-feira, início de campeonato carioca, e o Flusão daqui a pouquinho vai dar o pontapé inicial nessa primeira rodada. Essa primeira rodada, né, que vão ter 6 times em cada chave, se classificam 4, né? O time da chave A joga contra o time da chave B, classificando os 4, o primeiro do time A joga contra o próprio quarto do time A. O primeiro do B joga contra o quarto do B. E aí vai às quartas de final, um jogo, semifinal, 2 jogos, ida e volta, final, um jogo para saber quem será o campeão. E aí, meus amigos, o que você achou desse vídeo aí? Deixa a tua opinião. Quero muito ouvir a tua opinião. Claro que é campeonato carioca, não devemos colocar aquela expectativa se o time fizer uma grande apresentação, né? Meter um 3-0, meter um 4-0, oh, maravilha, Flusão agora embalou. Ou se perde por 1-0, perde por 2-1, caraca, tem que mandar todo mundo embora, esse time não presta. Não, é início de temporada, é campeonato carioca, né? Jogadores que não têm entrosamento nenhum. É claro que são jogadores já um pouquinho mais rodados que os outros dos times menores aí, mas o entrosamento, a parte física, você está bem fisicamente, vale muito a pena.
mas também, né? Jogou bem, não é uma maravilha. Jogou mal, não tem que mandar todo mundo embora. É começo de temporada. Mas aí, deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal, né? Ative o sininho aí, porque começou a temporada 26. Vai ter vídeo, hein? Vai ter vídeo. Se inscreve no canal pra ficar legal.